Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor aos irmãos amados, amém? Hoje, irmão, nós vamos entrar em um tema sobre a questão quem era os povos de Deus, os reis de Deus antigamente. Então a Bíblia vai mostrar para vocês quem eram os reis que Deus elegia para apacentar o seu povo, para ordenar o seu povo. Porque se vocês forem para os historiadores deste mundo, para os teólogos, vocês nunca vão saber a verdade, toda a verdade das Escrituras, tá? Então, um dos primeiros reis, o Egito era um do reino que dominava toda a face da terra. O Egito, ele dominava toda a terra. E foi o Egito quem impôs imposto para o povo pagar. Né? A prova que veio para o povo pagar imposto foram o Egito quem começou lá no passado. Que eu vou trazer para vocês, irmão, tá? Vou mostrar na Bíblia, a Bíblia dizendo isto aí, que foi o Egito, o rei do Egito que pôs imposto para o povo pagar. Que isso não devia fazer isso. Mas era um povo egípcio que queria dominar a população. Era um povo egípcio, rei, que tinha seus olho grande, olho grosso, na riqueza das pessoas, na riqueza do povo de Israel, na riqueza das pessoas. Então, quem dominava a terra antes da Babilônia era o Egito, que eu vou trazer para vocês com prova bíblica. Porque esses historiadores deste mundo nunca vão revelar a verdade para vocês. Eles apenas são treinados para manipular as Escrituras, tá? Então, uma das primeiras povo de Deus, né? O Egito era a casa de Deus. Né? O rei do Egito era a casa de Deus, o povo. Mas só que esse povo se corromperam por causa da ganância, por causa da riqueza e prosperidade. Então o Egito não passou mais a ser povo de Deus. Passaram a ser cristãos falsos cristãos do Egito, que só queria riqueza, só queria se preocupar com prosperidade, com coisas da terra, tá? Então, entrou mais um povo de Deus, mais um rei de Deus, que Deus escolheu, ungiu. Foi o rei da Babilônia. Também está nas Escrituras. O rei da Babilônia, ele era o rei de Deus, que Deus ungiu. Mas ao passar do tempo, o rei da Babilônia se corrompeu por sua grandeza, por a riqueza, e a Babilônia dominava sobre a face da terra. A Babilônia derrotou o Egito, e quem dominava agora era a Babilônia. Que eu vou trazer para vocês, irmão, tudo que eu estou falando aqui está nas Escrituras, tá? Porque eu esqueci a minha Bíblia em Aracaju, mas vou mostrar com todas as provas bíblicas o que eu estou dizendo está escrito, tá? Então o rei da Babilônia começou a dominar toda a face da terra. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele se corrompeu, irmão, ele se corrompeu com toda a sua glória. Ele estava se achando que era um Deus, mas Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor e Deus derrubou Nabucodonosor sem precisar de mão humana. Então a outra nação que veio a ser povo de Deus também era a Síria. O rei da Síria era o rei de Deus ungido, mas fizeram conforme fizeram os outros reis, se corrompiam por causa da riqueza, prosperidade. Então eu vou trazer para vocês, irmão, todas essas provas que estão na Bíblia. Todos os reis que Deus escolheu para ungir, para ordenar o seu povo, a maioria deles se corromperam por causa da ganância, riquezas, prosperidade, se preocupando mais com as coisas da terra. Todos esses reis se corromperam, principalmente o rei da Síria, da Pérsia, e hoje vocês estão seguindo o rei da Pérsia, da Síria, que é o Bolsonaro. Eu quero que um pastor me mostre na Bíblia que Deus elegeu o rei para sair por aí venerando, prestando culto a Deus da Índia, a Deus da Babilônia, a Deus dos budistas, a Deus dos católicos, as imagens dos católicos, venerando. Me mostre na Bíblia que Deus ungiu o rei para venerar imagens, para venerar deuses. Me mostre na Bíblia.
Claro que vocês não vão achar. Vocês estão seguindo um rei, o rei da Síria, da Pérsia, que é o Bolsonaro. O homem que venera a imagem, o homem que adora tudo. E vocês seguem por causa da prosperidade. Muitas pessoas estão jejuando, muitas pessoas estão indo para o monte orar, mas vocês orai, vocês jejuai não para Deus. Vocês estão jejuando, vocês estão indo para os montes por causa dos seus interesses, por causa da prosperidade. Estão orando para o homem, mas não para Deus. Todas as pessoas que estão seguindo o rei, estão seguindo seus próprios interesses, porque isso fizeram o povo de Deus também. O povo de Israel começaram a seguir a nação. Seguiram as nações, o povo de Israel lá no passado. Muitos começaram a seguir a nação, fazer os costumes das nações, seguir a idolatria, seguir as imagens. E o povo de Deus se corrompeu por se misturar com nações. Por ser numerosas, o povo se misturou à nação numerosa. E Deus não aceitou isso. Muitas dessas pessoas morreram com pragas, com doença, porque estavam mangando, estavam debochando de Deus. Ninguém queria praticar as obras de Deus, os mandamentos, e eles começavam a debochar. Começavam a violar a lei de Deus, se ajuntando às outras religiões. Então, vocês que estão seguindo o rei, milhares de igrejas fazendo sinais de budista, sinais de espírita, sinais da Índia, o Egito veio para o Brasil. E muita gente faz sinais com suas mãos, os sinais do Egito. Igrejas chamadas igrejas do Egito, cristãos falsos. Tem muitas delas, tá? Todos estão seguindo os seus próprios interesses, porque estão querendo ser ricos. Tem muita igreja, muitos pastores, presidentes das igrejas, pastores, e exclusivamente o povo que diz ser de Deus. Querem ser rico, porque os judeus são ricos e todos querem seguir a riqueza, a prosperidade. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensina que há perigo das pessoas quererem ficarem ricos, que eu vou trazer para vocês todo o mistério, sobre os que querem seguir a prosperidade, tá? E o que Davi fala sobre a respeito da prosperidade. Vou trazer para vocês, irmão, um mistério, tá bom? Então é isso, irmão, é isso que está acontecendo. Ninguém quer saber mais da Bíblia, ninguém quer saber mais da verdade. Estão tudo seguindo ao rei da Pérsia, o rei da Síria, o Bolsonaro. Todos estão seguindo apenas o homem, por causa da prosperidade. Mas eu quero dizer para vocês, irmão, que Deus vai confundir a todos vocês, tá? Deus vai confundir. Porque da sua palavra ninguém debocha da sua palavra. Porque a Bíblia é um livro que não falha. Mas a ciência, os médicos, os teólogos, os historiadores desse mundo, os sábios desse mundo, são falhos, né? São todos falhos no que eles falam, no que eles pregam, no que eles ensinam, são falhos. Graças a Deus que o que eu sempre profetizei das Escrituras está acontecendo ao mundo. Mas somente os verdadeiros sábios do Senhor é que vão se acordar. Porque a Bíblia diz, irmão, Deus diz que só os sábios entenderá, tá? Só os sábios entenderá. Então tem muitos fazendo seus sinais de mãozinha da arma, um sinal que representa guerra, representa morte e vingança. O sinal do 2 dedos, que significa o V, significa vingança, o V, vingança. Vingança de quem? Vingança do diabo, que está usando os homens com seus sinais, provocando a guerra com esse sinal. Tanto faz assim como assim. É o mesmo sinal que provoca a vingança, a matança,
porque é sinal de revólver, né? Revólver é matança, matar. É triste, irmão, é triste ao ver as igrejas se misturando com tudo. Mas saiba de uma coisa, porque esse mal está na terra. Deus permitiu que o homem criasse essa doença por causa de vocês que diz ser cristão, de vocês igrejas da política, vocês igrejas da instituição, dos congressos que estão se misturando aos governos. Por isso esse mal na terra, por causa do pecado de vocês. E o principal dele, que Deus detesta, Deus odeia, é a idolatria que vocês estão seguindo e se misturando. Deus vai confundir a todos. Não sou eu que digo, mas a Bíblia é quem diz. Como Deus confundiu a todos, Deus confundiu a todos os pastores da teologia, Deus confundiu a todos os profetas que profetizavam coisas boas para o Brasil, profetizaram coisas boas para 2020. Aí eu pergunto, cadê a promessa desses falsos profetas, desses pastores da teologia? Foram falhas. Deus disse que confundiria e ia desfazer. Deus disse que ia desfazer as profecias que vocês, falsos profetas, falsas profetisas fazem. Deus disse que vai desfazer. Porque esse fim dos tempos que nós estamos, Deus não prometeu paz, Deus não prometeu prosperidade a ninguém. É momento agora de destruição à terra. Lá em Mateus diz que o fim dos tempos será de destruição e os reis virão para o meio de vós para causar a divisão, para causar a destruição à terra. Tá? Fica atento, irmão, ao meu vídeo, porque tem muitas revelações, da estratégia que o inimigo está usando por baixo, que vocês que estão do outro lado não estão percebendo. Mas Deus vai revelar a vocês a estratégia do diabo, porque muitos cristãos estão sendo iludidos, estão dormindo e o diabo cegou a esses cristãos. Então estão tudo fazendo seus sinais dos egípcios, do Egito, sinais budistas, porque se misturaram às religiões, se misturaram a tudo. Tá? Fique atento que eu vou trazer muita revelação para que vocês sejam sábios diante de Deus. Deus diz em sua palavra, irmão, que quem não tiver entendimento, que é a sabedoria, vão se perder. O temor do Senhor é o saber, como também diz, né, que o temor do Senhor é a sabedoria, irmão. Então procure o saber para salvar a sua casa e para salvar aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão se perdendo. Procure saber nas Escrituras para você salvar os que estão se perdendo, tá? Leve a sério a Deus, porque ninguém pode mangar de Deus. Muitas pessoas que morreram nesse fim dos tempos foram pessoas que passaram agora a acreditar nos judeus de Israel, que passaram a acreditar agora no homem, na política, no rei, acreditar nos pastores da teologia, nos historiadores, na ciência e nos médicos cientistas. Todos que morreram foram essas pessoas que passaram a desprezar as Escrituras, que passaram a desprezar a Bíblia. Então Deus cortou da terra. Terça parte das pessoas já estão sendo eliminadas da terra. Em um estado, Deus elimina terça parte. No Brasil, Deus elimina a terça parte. Na China, Deus elimina a terça parte. Então, as terça parte das populações já está sendo eliminada da terra. Porque há um número que será contado de terça parte que será eliminado da terra. Isso vai ser no dia em que Deus vai lançar um prodígio. E esse prodígio que Deus vai lançar vai destruir um número que já está lá na Bíblia, que vão morrer. Mas uma coisa eu digo para vocês, que as terças partes de cada país já está sendo eliminada, tá? Se acorde, porque tem pastores que dizem que a terça parte da terra não está sendo eliminada ainda. Esses são pastores pervertidos da verdade. Eles não entendem o que lê nem o que diz, porque eles não são de Deus, são guias cegos, tá? São guias cegos.
Você não se pode chegar a dizer que terça parte é milhares e milhares, não fazer a imitação, né? Que o diabo ele trouxe a terça parte dos anjos, que foi milhares e milhares. Mas a questão, irmão, de terça parte da terra significa que num país Deus elimina terça, metade das pessoas. Em outro país Deus elimina terças partes, metade de populações. Já está sendo eliminadas as terças partes das pessoas. O número que está lá na Bíblia de pessoas que vão ser eliminadas a terça parte vai ser de um prodígio que Deus vai lançar na terra, tá? Então não perca, irmãos, os vídeos, as notícias do Alerta Cristão, porque você tem muito a descobrir, a aprender dos mistérios que está nas Escrituras, que nenhum pastor da teologia, todos esses pastores da teologia, nunca revelaram para vocês, porque eles não são de Deus. Eles sempre foram anticristos no meio de vocês, pastores disfarçados em lobos, e os lobos são anticristo, porque a Bíblia diz, irmão, que haveria muitos anticristos nesse fim dos tempos, inclusivemente os anticristos que estavam no meio de vocês desde que faz tempo, que são os pastores da teologia. E os anticristos também são os maçons, e tem muitos anticristos na terra, e vocês não estão observando, tá? Enquanto vocês esperam o anticristo, os anticristos já estão enganando a vocês, tá? Não é o anticristo, irmão, que falta aparecer. Jesus, ele é bem claro, irmão, em Mateus. Ele diz que falta um eníquo, igual Daniel falou. Jesus, ele relembra Daniel. E quando você vai para a tese adolescente, lá diz que só falta o eníquo, que a aparição dele significa Satanás. Só falta Satanás aparecer para começar a grande guerra de matança. Que esse sinal aqui é sinal de guerra, e essa guerra vai acontecer quando o diabo aparecer em Israel, na cidade dos falsos judeus de Israel. Esse Messias que vai ser o próprio Satanás no seu corpo, ele vai vir no seu corpo, e a Bíblia diz, irmão, que as pessoas vão dizer, era esse aqui que fazia todo o mal na terra. Está escrito, irmão, nas Escrituras que eu vou trazer para vocês. Então o diabo vai vir no seu corpo. Mas enquanto isso ele não vem, ele está usando um rei. Ele está usando o rei como mediador. E muitos países e muitas multidões estão seguindo a este rei. E vocês não estão percebendo quem é esse rei. Esse rei foi o único da história da humanidade. É o único que está atraindo multidões, que é o Bolsonaro. Ele tem tudo a ver com a besta do mar. Ele é o único que está atraindo milhões de pessoas e ajuntando a igreja. Bolsonaro é tanto a besta como o bode, fazendo que as ovelhas se tornem cabritas, e vocês estão dormindo. Me desculpe, irmão, mas a verdade tem que ser dita. Deus não ungiu o rei para venerar tudo, para venerar e para fazer sinais de vingança. Vocês, como diz a própria Bíblia, Deus diz que que o seu povo estão se tornando povo loucos, porque chama o mal de bem, chamando o homem de bem. Deus diz que vocês que estão do outro lado, vocês das igrejas, pastores, membros, ovelhas, cristãos, falsos, judas, vocês são povo loucos. Quem diz é o próprio Deus através das suas escrituras. Isso você vai ver lá no cântico de Moisés. Moisés tem 2 cânticos. Deus fala no outro cântico que vós são povo loucos, chamando o mal de bem. Se acorde vocês, irmãos, se acorde para a verdade certa. Se apegue a Deus, busca a Deus de todo o coração, busca a Deus, porque Jesus disse, orai
para não passar por esta tribulação. É para vocês orar para que você não passe por esta tribulação. Mas as pessoas estão orando para o rei da Síria, o Bolsonaro. Muitos estão indo para o monte, orando, jejuando, não para Deus, mas por interesses, por riqueza, por prosperidade. Se acorde, irmão, se acorde, tá? Se acorde. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.